Capítulo 21. Tóquio, 1989. Nunca gostei dele, disse Phoebe, bajulador demais. Bem, devo ser um idiota, porque eu gostava, disse Solomon. Além disso, como teve essa impressão de Kazu no pouco tempo em que esteve com ele? Você o viu por cerca de 2 minutos quando o encontramos na Mitsukoshi, e nunca mencionou isso. Afundado na poltrona de couro alugada, Solomon mal conseguia olhar para Phoebe. Não tinha certeza de que tipo de reação esperava dela, mas ficou surpreso com a serenidade com a qual recebeu a notícia. Parecia quase satisfeita. Phoebe estava sentada no banco junto à janela, com os joelhos dobrados junto ao peito. Eu realmente gostava dele, disse ele. Solomon, esse cara ferrou você. Solomon olhou para o perfil plácido dela e jogou a cabeça para trás, apoiando-a novamente no encosto da poltrona. Ele é um idiota. Eu me sinto bem melhor agora. Eu estou do seu lado. Phoebe não sabia se devia se levantar e se sentar ao lado dele. Não queria que Solomon pensasse que sentia pena dele. Sua irmã mais velha costumava dizer que os homens detestam a piedade. Na verdade, desejam compreensão e admiração, uma combinação nada fácil. Ele era um falso. Falava com você como se fosse seu colega, como se ele fosse alguém importante no campus e você fosse um dos seus garotos. Essas coisas ainda existem? Odeio essas porcarias de fraternidades. Phoebe revirou os olhos. Solomon estava perplexo. Ele havia sintetizado toda a sua relação com Kazu, com base naquele breve, quase inexistente encontro na praça de alimentação da loja de departamentos Mitsukoshi. Como ela havia feito isso? Phoebe abraçou os joelhos, entrelaçando os dedos. Você não gosta dele porque é japonês. Não fique bravo comigo. Não é que eu desconfie dos japoneses, mas não sei se posso confiar neles completamente. Você vai dizer que tenho lido coisas demais sobre a Guerra do Pacífico. Eu sei. Pareço um pouco intolerante. Um pouco? Os japoneses também sofreram. Nagasaki, Hiroshima e nos Estados Unidos, os descendentes de japoneses foram enviados para campos de concentração, mas os descendentes de alemães não. Como explica isso? Solomon, já passei muito tempo aqui. Podemos voltar para casa, por favor? Você vai conseguir uma dúzia de ofertas de emprego incríveis em Nova York. Você é bom em tudo. Ninguém se sai melhor do que você em entrevistas. Não tenho visto para trabalhar nos Estados Unidos. Há outras maneiras de obter cidadania. Ela sorriu. A família de Solomon havia sugerido em inúmeras ocasiões que ele queria se casar com ela e que deveria fazê-lo. A única pessoa que não tinha dito isso explicitamente fora ele próprio. A cabeça de Solomon permaneceu imóvel no encosto da poltrona. Phoebe viu que ele estava olhando para o teto. Ela se levantou do banco e foi até o armário da frente. Abriu as portas e tirou suas 2 malas. As rodas rolaram, com estrépito, pelo piso de madeira, e Solomon levantou a cabeça. Ei, o que você está fazendo? Vou voltar para casa, respondeu ela. Não faça isso. Bem, me ocorreu que perdi minha vida quando vim para cá com você, e você não vale esse sacrifício. Por que está agindo assim? Solomon se levantou da poltrona e ficou de pé onde ela estivera apenas alguns segundos antes. Phoebe arrastou as malas até o quarto e fechou a porta silenciosamente. O que ele poderia dizer? Não ia se casar com ela. Soube disso assim que aterrissaram em Narita. A autoconfiança e o autocontrole de Phoebe o haviam fascinado na faculdade. Sua equanimidade, que lhe parecia tão importante nos Estados Unidos, parecia indiferença e arrogância em Tóquio. Ela havia desperdiçado sua vida ali, isso era verdade, mas casar-se com ela não era a solução. Além disso, havia toda aquela conversa sobre o Japão ser ruim. Claro, havia idiotas no Japão, mas havia idiotas por toda parte, né? Desde que tinham chegado ao país, ou ela havia mudado, ou seus sentimentos por ela haviam mudado. Ele não estivera propenso a pedi-la em casamento antes? No entanto, quando ela propôs a ideia de se casar para obter cidadania, Solomon se deu conta de que não queria se tornar americano. Faria sentido se fizesse isso, seu pai ficaria feliz. Era melhor ser americano do que japonês? Ele conhecia coreanos
que haviam obtido a cidadania japonesa, e isso fazia sentido, mas também não era o que ele desejava. Talvez um dia. Phoebe tinha razão. Era estranho que ele tivesse nascido no Japão, mas carregasse um passaporte sul-coreano. Não descartava naturalizar-se. Talvez outros coreanos não o compreendessem, mas ele não se importava mais. Kazuo era um babaca, mas e daí? Ele era má pessoa e era japonês. Talvez fosse isso que tivesse aprendido no tempo que passou estudando nos Estados Unidos. Mesmo que houvessem 100 pessoas japonesas ruins e apenas um bom, ele se recusava a fazer generalizações. Etsuko era como uma mãe para ele. Seu primeiro amor tinha sido Hana e Totoyama era como um tio. Eles eram japoneses e eram pessoas muito boas. Phoebe não os conhecia como ele. Como poderia esperar que ela entendesse? De certa forma, Solomon também era japonês, mesmo que os japoneses não o considerassem assim. Phoebe não compreendia. A identidade era mais do que apenas sangue. A distância entre os dois não podia ser desfeita, e se ele era um homem decente, tinha que deixá-la voltar para casa. Solomon foi até a cozinha e fez café. Serviu 2 xícaras e se aproximou da porta do quarto. Phoebe, posso entrar? A porta está aberta. As malas no chão estavam cheias de roupas dobradas e enroladas. Os armários estavam quase vazios. Os 5 ternos escuros de Solomon e meia dúzia de camisas brancas estavam penduradas na longa haste, com 1 metro de espaço desocupado. As fileiras organizadas de sapatos ainda ocupavam a maior parte do chão do armário. Os sapatos de Phoebe eram de couro preto ou marrom, um par de espadrilhes cor-de-rosa que uma vez lhe causara terríveis bolhas. Destacava-se dos outros como um chamativo erro juvenil. No 3º ano da faculdade, eles foram a uma festa e ela teve que andar descalça até o alojamento da 11ª Street com a Broadway, porque as espadrilhas cor-de-rosa apertavam muito seus pés. Por que você ainda tem esses sapatos? Cale a boca, Solomon. Phoebe começou a chorar. O que foi que eu disse? Nunca me senti tão estúpida na vida. O que estou fazendo aqui? Ela respirou fundo. Solomon a encarou sem saber como consolá-la. Tinha medo dela. Talvez sempre tivesse tido medo dela. Sua alegria, sua fúria, sua tristeza, seu entusiasmo. Ela tinha tantos sentimentos extremos. O quarto praticamente vazio, com a cama alugada e a luminária de chão solitárias, parecia ressaltar sua intensidade. Quando moravam em Nova York, Phoebe era vivaz e maravilhosa. Ali, era quase rígida demais. Sinto muito, disse ele. Não, você não sente. Solomon se sentou no chão, acarpeteado, de pernas cruzadas, apoiando as costas compridas na parede estreita. As paredes recém-pintadas ainda estavam nuas. Não tinham pendurado nada porque o proprietário cobraria uma multa por cada prego. Sinto muito, repetiu ele. Phoebe pegou as espadrilhas e as jogou no cesto de lixo cheio. Acho que vou trabalhar para o meu pai, disse ele. No patinco? Sim. Solomon assentiu para si mesmo. Era estranho dizer aquilo em voz alta. Ele pediu que você fizesse isso? Não. Acho que não é o que ele quer. Ele balançou a cabeça. Mas talvez eu possa assumir o negócio. Você está brincando, não é? Não. Sem dizer uma palavra, Phoebe continuou a fazer as malas. Passou a ignorá-lo deliberadamente, mas ele continuou a observá-la. Ela era mais charmosa do que atraente, mais atraente do que bonita. Ele gostava do seu torso longo, do pescoço delgado, dos cabelos curtos e dos olhos inteligentes. Quando ria de uma piada, sua risada era sincera. Nada parecia assustá-la. Ela achava que tudo era possível. Será que poderia fazê-la mudar de ideia? Será que ele poderia mudar de ideia? Talvez arrumar as malas fosse apenas um gesto dramático. O que ele sabia sobre as mulheres? Na realidade, só havia se relacionado com 2 garotas. Ela enrolou outro suéter e o colocou na pilha crescente. Patinco. Bem, isso facilita as coisas, disse por fim. Eu não posso viver aqui, Solomon. Mesmo que quisesse se casar comigo, eu não poderia viver aqui. Não consigo respirar aqui. Na noite em que chegamos, quando você não conseguiu ler as instruções no frasco de aspirina e começou a chorar,
Eu deveria ter me dado conta naquele momento. Phoebe pegou outro suéter e olhou fixamente para ele, como se não soubesse o que fazer com ele. Você tem que me deixar, disse ele. Sim, tenho. Ela foi embora pela manhã. Era a cara de Phoebe ir embora sem fazer drama. Solomon a levou no aeroporto de trem. E apesar de terem sido educados, ela havia mudado da noite para o dia, literalmente. Não parecia triste nem com raiva. Foi cordial. Na verdade, parecia mais forte do que antes. Deixou que Solomon lhe desse um abraço de despedida, mas concordaram em não se falar por um tempo. Vai ser melhor, disse ela, e Solomon se sentiu incapaz de fazê-la mudar de ideia. Ele pegou o trem para Yokohama. O modesto escritório do pai estava repleto de estantes de metal cinza e havia pilhas de papéis nos aparadores ao longo das paredes. Abaixo das janelas altas havia 3 cofres com documentos e as faturas do dia. Mosasu estava sentado atrás da mesma mesa de carvalho gasta que usava como escrivania havia mais de 30 anos. Noa tinha estudado naquela mesa para os exames de Waseda, e quando se mudou para Tóquio, deixou-a para Mosasu. Pai. Salomão, exclamou Mosasu, está tudo bem? Phoebe voltou para os Estados Unidos. Dizer isso ao pai tornou as coisas reais. Salomão se sentou na cadeira vazia. O quê? Por quê? Porque você perdeu o emprego? Não, eu não posso me casar com ela. E disse a ela que prefiro viver no Japão, trabalhar no patinco. O quê? No patinco? Não, não. Mosasu balançou a cabeça. Você vai conseguir outro emprego em um banco. Foi por isso que foi para a Colômbia, ni? Mosasu tocou a testa genuinamente confuso com aquela notícia. Ela é uma boa moça. Pensei que iam se casar. Ele deu a volta na mesa e entregou ao filho um pacote de lenços de papel. Patinco? Onto? Sim, por que não? Salomão assoou o nariz. Você não vai querer fazer isso. Não sabe o que as pessoas dizem. Nada do que dizem é verdade. Você é um empresário honesto. Sei que paga seus impostos e tem todas as licenças. E... Sim, é verdade. Mas as pessoas sempre vão dizer coisas. Elas sempre dizem coisas horríveis, não importa o que aconteça. Já me acostumei. Eu não sou ninguém. Você não precisa fazer esse trabalho. Eu não era inteligente na escola, como meu irmão. Eu era bom em ficar de um lado para o outro resolvendo coisas. Eu era bom em ganhar dinheiro. Sempre mantive meus negócios limpos e fiquei longe de coisas ruins. Goro-san me ensinou que não vale a pena se envolver com bandidos. Mas Solomon, esse negócio não é fácil, ni? Não é apenas preparar as máquinas, encomendar máquinas novas e contratar pessoas para trabalhar no salão. Há muitas coisas que podem dar errado. Conhecemos muitas pessoas que perderam tudo, ni? Por que não quer que eu trabalhe com isso? Eu mandei você para uma universidade americana para que ninguém... Mosasu fez uma pausa. Não quero que ninguém menospreze meu filho. Pai, isso não importa. Nada disso importa, ni? Salomão nunca tinha visto o pai daquele jeito. Eu trabalhei e ganhei dinheiro porque eu achei que isso faria de mim um homem. Eu achava que as pessoas iam me respeitar se eu fosse rico. Salomão olhou para ele e assentiu. O pai raramente gastava consigo mesmo, mas tinha pagado casamentos e funerais de funcionários e financiado os estudos de seus filhos. O rosto de Mosasu se iluminou de repente. Você pode mudar de ideia, Solomon. Pode ligar para Phoebe quando ela chegar em casa e dizer que sente muito. Sua mãe era muito parecida com Phoebe, obstinada e inteligente. Eu quero viver aqui, disse Solomon. Ela não. Sony. Solomon pegou o livro de contabilidade da mesa do pai. Explique-me como isso funciona, pai. Mosasu fez uma pausa. Em seguida, abriu o livro. Era o primeiro dia do mês, e Sung-ja acordou inquieta. Havia sonhado com Hansu de novo. Ultimamente, ele vinha aparecendo em seus sonhos com a mesma aparência de quando ela era menina, com um terno de linho branco e os sapatos de couro branco. Sempre dizia a mesma coisa. Você é minha menina. Você é minha linda menina. Sung-ja acordava e sentia vergonha. Já deveria tê-lo esquecido.
Depois do café da manhã, iria ao cemitério limpar o túmulo de Isaac. Como sempre, Kyung-hee se ofereceu para acompanhá-la, mas Sun-ja disse que não precisava. Nenhuma das duas realizava o Jassá. Como cristãs, não deveriam acreditar no culto aos antepassados. No entanto, ambas as viúvas ainda desejavam conversar com o marido e os pais, apelar para eles, pedir seus conselhos. Sentiam falta de seus antigos rituais, por isso Sun-ja ia ao cemitério regularmente. Era curioso, mas Sun-ja se sentia próxima de Isaac de uma maneira que não se sentia quando ele estava vivo. Em vida, ela o admirava e admirava sua bondade. Morto, ele parecia mais acessível. Quando o trem de Yokohama chegou à estação de Osaka, Sun-ja comprou crisântemos cor de marfim na barraca da velha coreana. Fazia anos que ela ficava lá. Conforme Isaac havia explicado, quando chegava a hora de ir para junto do Senhor, o corpo verdadeiro ia para o céu, de forma que não importava o que acontecia aos restos mortais. Não fazia sentido levar para um corpo enterrado suas comidas favoritas, incensos ou flores. Não havia necessidade de se curvar, já que todos eram iguais aos olhos de Deus, ele dissera. Ainda assim, Sun-ja não conseguia deixar de querer levar algo bonito para seu túmulo. Em vida, ele pedira muito pouco a ela, e quando pensava no marido agora, lembrava-se dele como alguém que havia louvado a beleza das criações divinas. Ela ficou feliz por não ter cremado Isaac. Queria um lugar para que os filhos visitassem o pai. Mosasu visitava o túmulo com frequência, e antes de ir embora, Noa também a acompanhava. Será que também falavam com o pai? Pensou. Nunca tinha lhe ocorrido perguntar a eles, e agora era tarde demais. Ultimamente, toda vez que ia ao cemitério, ela se perguntava o que Isaac teria pensado da morte de Noa. Ele teria entendido o sofrimento do filho, teria sabido o que dizer a ele. Noa havia sido cremado pela esposa, então não havia sepultura para visitar. Sun-ja falava com Noa quando estava sozinha. Às vezes, algo muito simples como um delicioso pedaço de caramelo de abóbora fazia com que se lamentasse, por agora, que tinha dinheiro, não poder comprar para ele algo que amava tanto quanto criança. Sinto muito, Noa, sinto muito. Haviam-se passado 11 anos desde a sua morte. A dor não desaparecera, mas sua ponta afiada se tornara cega e suave como o vidro do mar. Sun-ja não foi ao funeral de Noa. Não queria que sua esposa e seus filhos soubessem a seu respeito. Já havia feito o mal suficiente. Se não tivesse ido ao seu encontro naquele dia, talvez ele ainda estivesse vivo. Han-su também não tinha ido ao funeral. Noa teria 56 anos agora. Em seu sonho, na noite anterior, Sun-ja tinha ficado feliz porque Han-su fora vê-la novamente. Eles se encontravam na praia perto de sua antiga casa em Yeongdo para conversar e recordar o sonho. Era como assistir a vida de outra pessoa. Como era possível que Isaac e Noa estivessem mortos, mas Han-su ainda estivesse vivo? Como isso podia ser justo? Han-su vivia em algum lugar em Tóquio, em uma cama de hospital, sob o olhar atento de enfermeiras e de suas filhas, 24 horas por dia. Ela nunca mais o viu e não queria vê-lo. Em seus sonhos, ele era tão intenso quando ela era menina. Não era de Han-su que sentia falta, nem mesmo de Isaac. O que ela revisitava em sonhos era sua juventude, seu início e seus desejos, porque tinha sido assim que se tornara mulher. Sem Han-su, Isaac e Noa não teria feito a peregrinação àquela terra. Além do cotidiano daquela vida de Ajuma, houvera momentos de beleza resplandecente e alguma glória também. Mesmo que ninguém soubesse, era verdade. Havia consolo. As pessoas que amamos estão sempre conosco. Ela havia aprendido. Às vezes, parada diante da bilheteria do trem ou da vitrine de uma livraria, sentia a mãozinha de Noa quando menino. Então fechava os olhos e pensava em seu cheiro doce e herbal, e lembrava que ele sempre tentava dar o seu melhor em tudo o que fazia. Naqueles momentos, era bom estar sozinha para se aferrar àquela lembrança. Ela tomou um táxi da estação de trem até o cemitério. Depois caminhou várias fileiras até o túmulo bem cuidado de Isaac. Não havia necessidade de limpar nada.
mas ela gostava de passar um pano na lápide de mármore antes de falar com ele. Sumja ficou de joelhos e limpou a lápide quadrada e plana com os panos que tinha levado para esse fim. O nome de Isaac estava gravado em japonês e coreano. 1907 a 1944. O mármore branco estava limpo e aquecido pelo sol. Ele tinha sido um homem muito bonito e elegante. Sumja se lembrava de como as criadas da pensão o admiravam. Bok-hee e Dok-hee nunca tinham visto um homem tão bem apessoado. Mosasu havia puxado mais a ela e tinha o seu rosto simples, mas possuía o mesmo porte ereto do pai e seu passo firme. Yobu, disse ela, Mosasu está bem. Na semana passada, me ligou porque Solomon perdeu o emprego naquele banco estrangeiro e agora quer trabalhar com o pai. Já imaginou? Eu me pergunto o que você acharia de tudo isso. O silêncio a encorajou. Eu gostaria de saber como você está. Ela parou de falar, quando viu o Shida-san, o zelador. Sumja estava sentada no chão com sua calça de lã preta. Ela olhou para a bolsa, que também estava no chão. Era uma bolsa de grife cara que Etsuko havia comprado para ela em seu aniversário de 70 anos. O zelador parou diante dela e fez uma reverência, que ela retribuiu. Sumja sorriu para o homem educado, que devia ter uns 40 ou 45 anos. O Shida-san parecia mais jovem do que Mosasu. Que idade ela aparentaria ter? Sua pele estava muito enrugada, pelos anos ao sol, e seus cabelos estavam completamente brancos. Não importava. 73 anos não lhe pareciam muito. Será que o zelador a ouvira murmurar em coreano? Desde que havia parado de trabalhar na confeitaria, seu japonês limitado se deteriorara ainda mais. Não era terrível, mas ultimamente ela se sentia tímida diante de falantes nativos. O Shida-san pegou o ancinho e foi embora. Sumja colocou ambas as mãos no mármore branco, como se pudesse tocar Isaac de onde estava. Gostaria que você pudesse me dizer o que vai ser de nós. Eu gostaria de saber se Noa está com você. A várias fileiras dela, o zelador retirava folhas úmidas das lápides. De vez em quando, olhava para ela, e Sumja sentia vergonha de estar falando com o túmulo. Queria ficar um pouco mais, para dar a impressão de que estava ocupada. Abriu a bolsa de lona para guardar os panos sujos. No fundo da bolsa, encontrou as chaves de casa presas a um chaveiro com fotografias em miniatura de Noa e Mosasu em uma moldura de acrílico. Sumja começou a chorar e não conseguiu mais parar. Boku-san. Hai? Ela olhou para o zelador. Quer que eu pegue algo para a senhora beber? Tem uma garrafa térmica de chá no galpão. Não é um chá muito bom, mas está quente. Não, obrigada. Você vê pessoas chorando o tempo todo, disse ela em um japonês precário. Não, na verdade poucas pessoas vêm aqui, mas sua família visita regularmente. A senhora tem 2 filhos e um neto, Solomon. Mosasu-sama vem a cada 1 ou 2 meses. Não vejo Noa-sama há 11 anos, mas ele vinha sempre na última quinta-feira do mês. Dava para marcar no relógio. Como está Noa-sama? Ele era um homem muito gentil. Noa vinha aqui antes de 1978? Hai. De 1963 a 1978? Eram os anos que ele havia passado em Nagano. Ela disse as datas novamente, esperando que seu japonês estivesse correto. Sumja apontou para a fotografia de Noa no chaveiro. Ele vinha aqui? O zelador assentiu com convicção ao ver a fotografia. Em seguida, olhou para o céu como se estivesse tentando consultar algum tipo de calendário mental. Hai. Ele veio nesses anos e antes também. Noa-sama me disse para ir para a faculdade e até se ofereceu para pagar se eu quisesse. É verdade? Sim, mas eu disse a ele que tenho a cabeça oca e que teria sido inútil me mandar para a faculdade. Além disso, eu gosto daqui. É muito silencioso. Todos os que vêm aqui são muito gentis. Ele me pediu para nunca mencionar suas visitas, mas eu não o vejo há mais de uma década, e me pergunto se ele terá se mudado para a Inglaterra.
Ele me disse para ler bons livros e me trouxe traduções do grande autor britânico Charles Dickens. Noah, meu filho, está morto. O zelador abriu ligeiramente a boca. Meu filho, repetiu Sundar baixinho. Fico muito triste em ouvir isso, Boku-san. De verdade, disse o zelador com tristeza. Eu esperava poder dizer a ele que depois que terminei todos os livros que ele me trouxe, comprei mais. Eu li toda a obra do Sr. Dickens, mas meu favorito é o primeiro que ele me deu. David Copperfield. Eu admiro David. Noah adorava ler. Ou melhor, ele adorava ler. A senhora leu o Sr. Dickens? Eu não sei ler, disse ela. Marie, se é mãe de Noah, também deve ser muito inteligente. Talvez possa ir à escola noturna para adultos. Foi o que Noah-sama me disse para fazer. Sundar sorriu para o zelador, que parecia esperançoso em enviar uma velha para a escola. Ela se lembrou de Noah tentando convencer Mosasu a não abandonar os estudos. O zelador olhou para o ancinho, fez uma grande reverência e em seguida pediu licença para voltar ao trabalho. Quando ele estava fora do alcance de sua vista, Sundar cavou com as mãos um buraco de cerca de 30 centímetros de profundidade na base da lápide e enterrou nele a fotografia do chaveiro. Cobriu o buraco com terra e grama, depois limpou as mãos o melhor que pôde com seu lenço, mas continuou com terra sob as unhas. Sundar pressionou a terra e ajeitou a grama com os dedos. Pegou a bolsa. Kyung-hee estaria esperando por ela em casa.